Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K que é mais fácil de achar. Bem, hoje é um vídeo muito especial, muito bacana, porque esse vídeo, Interações entre Insulina e Exercício, ele trata de muitas coisas que a gente tem confusão aí, do metabolismo, da bioquímica do exercício, de como é a mobilização dos resultados do exercício. Então, basicamente, ele procura falar um pouco sobre isso. Ele fala disso em três contextos, especificamente. Um é a relação do que acontece com insulina e exercício, como eles se interagem, né? O outro é o efeito pós-exercício, seguido do exercício, na sensibilidade à insulina, um efeito agudo. A gente vai ver que tem duas fases, uma até 4 horas, uma outra fase até 48 horas. E o outro, o efeito da insulina no treinamento físico. Tá? Então, é muito bacana, recomendo aí que preste atenção, que é um vídeo bacana, vou tentar fazer ele curtinho e bem interessante, tá bom? Então, na introdução aí, o primeiro ponto que ele coloca, né, a gente vai ver na figura, mas vou colocar basicamente, a ideia é que insulina e exercício são estímulos opostos. Então, a insulina está ali promovendo o armazenamento da glicose da dieta, como da refeição do alimento, como glicogênio muscular hepático, sendo que é importante para quem não lembra que o glicogênio do fígado é para manter a glicemia, não para o uso próprio necessariamente, enquanto o glicogênio muscular é para a contração muscular. E então a insulina, o que ela faz? É o principal hormônio anabólico, promovendo o armazenamento ali da glicose como glicogênio muscular hepático e dos ácidos graxos como triglicéridos no tecido adiposo e também no tecido muscular intramuscular, né? Tecido adiposo intramuscular. Então, por isso, por exemplo, que você já percebe aqui que no início do exercício você já vai tendo uma redução da insulina. E essa ação é devido à ativação simpática adrenérgica, né, noradrenalina do sistema simpático, que noradrenalina inibindo através do aumento do AMP5, que é necessário para a secreção de insulina. Isso porque, se por um lado a insulina é o principal hormônio anabólico, não estou falando principal em quantidade, mas quanto à magnitude do que ele faz, né, em termos de, não magnitude, pensa assim, em quantidade de coisas que ele faz, é anabólica por carboidrato, anabólica por proteína, anabólica por lipídios. O exercício é o oposto. No exercício eu preciso usar, recrutar esse substrato, mobilizá-los, aqueles que não estão no músculo, mobilizar, mandar para o músculo, no exercício aeróbico prolongado, por exemplo. E isso eu preciso de um perfil hormonal totalmente diferente do perfil hormonal da insulina. Por isso que a insulina começa a cair durante o exercício, e aí você começa a perceber aqui, por exemplo, né, em função, por exemplo, de uma adrenalina aqui também, ó, sistema simpático, ativar a proteína quinase A, lipase hormônio excessiva, lipólise, ó, ácidos graxos de cadeia longa sendo colocados na corrente sanguínea, e ao mesmo tempo o glicerol aqui, né, porque formando a triacilglicerol, um glicerol para triacilglicerol. O glicerol, enquanto ele pode ser usado na gliconeogênese, o ácido graxo não. O ácido graxo vai ser usado, por exemplo, para combustível do músculo esquelético durante a contração. Aqui ele está mostrando a captação de ácido graxo de cadeia longa via difusão facilitada por transportador, né? Mas também há difusão simples, então esse aqui é o CD36. Ao mesmo tempo aqui, o aumento de cálcio, tal, radicais livres, né? Vai, por exemplo, estimular também via GLUT4, translocação do GLUT4 da membrana, de dentro da célula, perdão, para a membrana, isso também vai aumentar a captação de glicose. Ou seja, o que ele está mostrando aqui é que os processos que o exercício precisa, que são lipólise, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, que eu tinha falado tá aqui, e gliconeogênese, né? Uma quebra do glicogênio que já está aqui, a glicose já está armazenada no fígado. Então, esse aqui, enquanto que a gliconeogênese é a fabricação de nova glicose. Eles vão balancear. Se a quantidade de glicogênio estiver baixa, a gliconeogênese ou neoglicogênese aumenta, e vice-versa. Então, todos os efeitos, a lipólise, a produção de glicose no fígado, que é via glicogenólise e gliconeogênese, e a captação e utilização de glicose e ácido graxo no músculo, depende dessa queda de insulina. E claro que o hormônios comum, ele mostra aqui a importância da taxa, né? A insulina tem que diminuir para que a sensibilidade hepática ao glucagon aumente. Então, ele vai falar aqui, primeira coisa, como eles apresentam um efeito oposto, a interação da insulina e exercício são importantes para a regulação do metabolismo e homeostase. Né? Inclusive, isso tem implicações importantes, seja para a prática, seja para o paciente diabetes, portador de diabetes tipo 1, tem um vídeo aqui no canal que fala isso, que na prática, então, se você vê que a insulina e o exercício têm efeitos opostos, quando você toma insulina e essa insulina exógena vai atuar durante o exercício, pode ter problemas. Tem um vídeo que fala aqui no canal, né? Então, desde a década, então, a partir do problema a partir da produção e descoberta da insulina em 1921, foi ficando claro essa interação. Então, ele cita aqui que em 1926, um pesquisador chamado Lawrence mostrou que quando o paciente dele tratado com insulina tinha feito exercício,
a queda da glicemia era mais rápida, né? Então, que tinha esse efeito. Então, começou a se perceber. Nos anos subsequentes, ficou claro que a atividade física também reduz a necessidade de insulina, a dose, né? Então, não que, cuidado com o que eu estou falando. Quando eu digo reduz a dose, não é que ele não precisa mais tomar insulina, mas o número de unidades, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é a relação metabólica do exercício, que é essa figura 1 aqui. Então, eu preciso de um suplemento contínuo de ATP aqui. Esse ATP vai ser principalmente fornecido ou por glicose, principalmente e ácido graxo de cadeia longa, por vias externas, né? Claro que aqui também tem o glicogênio muscular no músculo. E ele fala menor extensão pela proteína. Então, os fatores que estão controlando esse uso aí são fatores tanto locais no músculo, como aqui está dizendo, né? O cálcio, os radicais livres, o nível de energia do músculo, a disponibilidade de quanto tem de glicogênio aqui, por exemplo, à medida que esse glicogênio for diminuindo no exercício prolongado, vai aumentar a captação. Depende também de hormônios circulantes, que eu falei, né? Aqui aparece o efeito da adrenalina, aqui aparece a relação da adrenalina, desculpa, da insulina com o glucagon, fazendo a gliconeogênese, né? Aqui a lipólise, a parte da noradrenalina, assim como aqui na inibição da insulina, o cortisol também, o GH, todos aí estão trabalhando, embora o cortisol e o GH não apareça aí, tá? E aí, ele vai falar então dessa relação da figura aí. A insulina diminui por inibição adrenérgica, tá aí. Nos não treinados, numa mesma intensidade, ela diminui mais nos não treinados, né? Ou seja, são menos eficientes, numa mesma intensidade absoluta, embora não tenha muita diferença numa intensidade relativa, né? Consumir, aí ele fala algumas coisas que, por exemplo, consumir carboidrato durante o exercício atrapalha um pouco isso. Se você comer o carboidrato um pouco antes ou durante, você tem uma liberação menor de insulina, mas tem alguma coisa. Isso acaba minimizando, por exemplo, a quantidade de glicose que é produzida na gliconeogênese e tal. Embora, um fato importante a utilização de glicogênio muscular não é afetada pela insulina, mesmo esse aumentinho da ingestão. Aí ele vai falar, né, captação de glicose no músculo, vai falar um pouco especificamente dessa parte aqui, que aumenta até 10 vezes. Isso tem a ver com a maior disponibilidade de glicose na corrente sanguínea, tá aqui o fígado jogando, maior transporte de membrana que via de GLUT4, maior fosforilação de glicose, quer dizer, a glicose entra e é presa no músculo para não sair, né? E a ativação da via oxidativa, que é a parte mitocondrial que não aparece, tá? Então, a contração muscular ativa esses processos de utilização e captação, aí no caso do exercício, são independentes de insulina. E por isso que a gente volta naquela coisa que eu acabei de falar. Que se você colocar aqui os mecanismos dependentes de insulina, por exemplo, o uso exógeno de insulina com esse tipo de exercício, pode dar problema. Então, aumenta a capacidade, né? Esse aumento de capacidade no diabetes tipo 1, ela aumenta a captação do diabetes tipo 1. Aí ele fala que é uma coisa que eu notei que estava confundindo, é assim, para mostrar que é independente de insulina, é só uma observação. Mesmo 24 horas depois que um diabético tipo 1, que depende de insulina para sobreviver, ele ficar sem insulina, e ele fizer a contração muscular, essa captação ocorre, mostrando que ela é independente de insulina, né? Quebra de glicogênio muscular não é afetada pela insulina, apesar de ela não ser necessária, aí a captação de glicose depende a sinergismo, por isso que a gente falou, né? Por que esse sinergismo acontece? Numa condição endógena, pode acontecer o sinergismo pelo aumento do fluxo sanguíneo para a massa muscular, então, ainda que tenha menos insulina ali, ao aumentar a circulação, mais insulina vai passando, isso dá um sinergismo, né? No caso aí é pouquinho, não vai dar hipoglicemia na pessoa, apesar de tanta insulina desse aumento da circulação como a contração estarem trabalhando junto. Pode acontecer o sinergismo pela ingestão que a gente falou agora, que aquele indivíduo come carboidrato durante ou um pouco antes, e libera um pouco de insulina, embora menos, libera um pouco quando é durante, mas também tem um sinergismo. Ficar atento aí ao alerta para o diabetes tipo 1. E o que acontece com a produção de glicose hepática? Essa aqui, né? Ele está falando durante o exercício. Eu preciso da gliconeogênese e da glicogenólise. Então ele fala justamente da importância também da insulina cair para que o glucagon tenha o efeito dele, que nem eu falei, a maior sensibilidade, né? Então é crítico que tenha essa relação de insulina com glucagon, a insulina diminuindo, o glucagon aumentou, para que tenha maior sensibilidade hepática isso. Consumo de compromete um pouco isso, que eu falei, claro, né? Não só o efeito. Então, embora o consumo de carboidrato não atrapalhe, por exemplo, a utilização de glicogênio intramuscular, ao inibir menos a liberação de insulina durante o exercício, porque está comendo carbo, vai afetar a glicogenólise e gliconeogênese, tá ok? Então,
Porque, repara, porque para a glicogenólise e gliconeogênese ocorrer, tem que ter alteração dessa relação aqui, né? O para aumentar a insulina diminuir. Então, se você comeu carboidrato durante o exercício, caiu menos insulina, esse efeito acaba sendo comprometido. E a lipólise? A lipólise aqui, para terminar a parte do exercício, também ela é bem sensível. Então, que nem eu falei, vamos reparar lá, ó, para se fixar. Aqui, o fato de você ter consumido carboidrato, por exemplo, durante o exercício e ter liberado um pouco mais de insulina, apesar da inibição, né, não liberou tanto como normal, mas libera um pouquinho, não compromete a utilização do glicogênio. Aqui compromete a produção de glicose, porque os processos hepáticos são afetados. E aqui a lipólise também é bem sensível, também fica comprometida. Ela ocorre, mas se não tiver a queda da insulina, eu preciso da queda da insulina para que esse efeito, por exemplo, aqui da noradrenalina, na lipase hormônio esteja mais presente. E aí, então, ele fala disso e ele começa a falar, por exemplo, aqui, da questão da insulina, da sensibilidade da insulina em resposta ao exercício, aqui agudo. Então, quando ele fala agudo, ele vai falar que tem duas coisas. Tem uma fase independente de insulina, que demora de 1 a 4 horas, é aquela fase, a gente fala assim para o indivíduo, como o carboidrato nessas primeiras horas, que a capacidade, a captação está mais alta, e tem uma fase que também é em resposta a um exercício agudo, que pode demorar até 48 horas. Então, repara, tanto essa fase mais rápida, não dependente de insulina, então, provavelmente um resquício de GLUT4 que está na membrana durante o exercício, quanto esse efeito de 48 horas depois, que é mais dependente de insulina, isso é um efeito agudo. Então, aqui ele mostra, por exemplo, é que a figura que ele colocou em pé não deu para colocar junto, porque tem A e B, né? Então, insulina em repouso, aqui a insulina liberada, receptor, fosforila, os componentes da cascata de insulina, e aí no final você vai ter uma translocação do glúten, a exoquinase vai ajudar aqui a fosforilar a glicose para que você possa ter glicogênio e vai ter síntese de glicogênio. E também, claro, vai ter um aumento na oxidação aqui, tá? E vasodilatação. Então, mesmo em repouso, isso né, tem vasodilatação, tem translocação de glúten, claro, tem formação de glicogênio, claro, e mexe aí, aumenta a oxidação de carboidrato. Mas o que acontece em repouso? Em repouso, esses efeitos. Desculpa, perdão. Em repouso é isso, mas agora pós-exercício, tá? Então, aqui em repouso. E os mesmos efeitos pós-exercício, seja esse aí, 1 a 48 horas, 1 a 4 horas, ou, que é esse mais rápido, ou 48 horas depois, se explicam, porque a cascata é a mesma, mas a magnitude da ativação é maior. Então, aqui, se você reparar, por exemplo, o GLUT4 aqui, ó, se você reparar aqui no pós-exercício, está aumentada a quantidade de transportadores que migraram, tem uma sensibilidade. Se você reparar aqui, a vasodilatação pós-nítrico está aumentada. Olha o vaso aqui menor, o vaso maior. Se você reparar aqui, a fosforilação pela G6-PDH, aqui, ela está, né, captando mais carboidrato aqui, está fosforilando mais, e mais glicose, claro, por causa do glúten, mais glicose aqui foi captada, mais glicogênio, né? Então, formou um pouco mais de glicogênio. Por isso que ele comenta aqui, por exemplo, nessa parte, que em 1963 o Bergson e o Bultmann fizeram um estudo clássico, né, um marco histórico da fisiologia do exercício, onde os caras faziam exercício com uma perna só e na outra não faziam. Eu percebi que no pós-exercício, nesse período aqui, o glicogênio muscular na perna exercitada, em comparação à perna não exercitada, dobrava. Tá? Aí que vem aquela coisa toda de... como é que fala? Da dieta de supercompensação, aquela coisa toda, tá? Aí ele também fala um pouco sobre os outros órgãos, então ele fala que agudamente, apesar desses efeitos musculares aqui, no local você não tem um efeito de armazenar mais no fígado, né, em comparação ao músculo, e você também parece que o tecido adiposo agudamente não é alterada essa sensibilidade. Então parece que, pelo que ele fala, essa sensibilidade pós-exercício é maior no músculo esquelético. E outra coisa é que ela é maior no músculo esquelético do não treinado, já que o não treinado vai ter o terceiro ponto aqui, que é o efeito crônico. Então, repara, o que a gente está falando? Parte 1 do artigo. Insulina versus exercício durante. A insulina tem que baixar para que os processos do uso muscular do carboidrato, para que a produção hepática de glicose e a lipólise aconteçam em contento. Quando você come um carboidrato um pouco antes, ou durante o exercício, de modo que a insulina esteja um pouco alta durante o exercício, em comparação ao que você faria exercício se não tivesse consumido nada. Então, cuidado, ela está inibida ainda pelo simpático, mas ela libera um pouquinho. Nesse caso, você não compromete o uso de glicogênio muscular, mas acaba afetando sim um pouco a lipólise e os processos lá, gliconeogênese e glicólise, né? Que é glicogenólise, ou seja, quebra de glicogênio e a produção de novos carboidratos.
Quando se fala, passo 2 do artigo, quando se fala, então, do efeito pós-exercício, que é a sensibilidade aumentada da glicose, o que a gente viu é que essa sensibilidade aumentada tem um perfil, primeiro, inicial, independentemente de insulina, que é de 1 a 4 horas, tem depois um efeito que é dependente de insulina, que pode demorar até 48 horas. Isso se explica por fatores como maior vasodilatação, maior captação de 24, maior fosforilação de glicose, consequentemente maior formação de glicogênio. Porém, não são efeitos de treinamento, tá? E esses efeitos, como eu falei, eles são mais comuns em quem não é treinado, porque o treinado ele já está alterado. Por outro lado, esse mesmo efeito aí pós-exercício, assim como o do exercício, tem que tomar cuidado com o diabético tipo 1 que toma insulina exógena, porque eles podem se somar. Para saber mais sobre isso, já falei, tem um vídeo aqui no canal. Agora, o último aspecto do artigo é justamente essa questão aqui de como que o treinamento modifica a questão do músculo treinado. Então, com o músculo treinado, basicamente, o que a gente vai ter são aqueles efeitos agudos. Lembra que a gente repara aqui, ó. Quando você repara aqui o efeito agudo, você vê que a estrutura continua o mesmo, então agudo está com repouso e o agudo agudo pós-exercício. Se você reparar, a estrutura é a mesma, quer dizer, não houve acréscimo de capilar, não houve aumento de mitocôndria, nada, você só otimiza. Então, a diferença daqui do repouso, da ação pós-exercício, perdão, vamos lá. A ação da insulina em repouso ou a ação da insulina em exercício agudo, basicamente, exercício agudo, o que muda é uma otimização da estrutura que já está presente. Quando a gente olha a última parte do artigo, que é justamente o efeito da insulina via treinamento, você vê que a estrutura vascular aumentou, então existem mais vasos, né? Tem maior translocação dos glúteos, né? Você tem uma maior síntese do glicogênio, maior trabalho aqui, né? Maior efeito na exoquinase. Aqui, né, um aumento da exoquinase, uma maior, portanto, captação via glúteo, fosforilação, né, deixar a glicose presa via fósforo, e aumento do estoque de glicogênio. E também aumento da oxidação, né? Então, isso faz, por exemplo, usar mais lipídio, menos resistência à insulina. Então, o que acontece no indivíduo quando ele quando ele não está treinado para treinar, é agora sim não apenas uma otimização, mas uma otimização também porque a estrutura está aumentada, tá? E aí ele vai falar, por exemplo, o que acontece então em termos de treinamento nos outros tecidos, né? Então, de modo geral, o tecido adiposo, que não é que isso é músculo, e o fígado não mudam muito no indivíduo saudável, mas no diabético tipo 2, principalmente no fígado, obeso, diabético tipo 2, essa sensibilidade à insulina também está presente no fígado do indivíduo treinado. Então, inibindo, né? Então, no indivíduo treinado, principalmente diabético tipo 2 e obeso, tanto no tecido adiposo e no fígado, esse efeito de treinamento também existe. Lembra que agudamente não tinha, né? Agudamente só tinha mais no músculo, em função da melhora dos elementos já presentes no músculo. Agora aqui você tem uma estruturação dos elementos do músculo, fazendo de tudo melhora da utilização, então explicando a sensibilidade crônica maior, de modo que o indivíduo que é treinado precisa liberar menos insulina, normalmente, para quando ele consome alguma coisa, né? Aí ele fala algumas outras coisas, que é o tempo de duração da insulina no sangue não muda com o treinamento, embora em indivíduos obesos ela esteja diminuída, né? Não parece mudar no indivíduo treinado. E aí, então, no indivíduo treinado, que a gente está falando aqui, no músculo, melhora o aspecto estrutural e funcional. No tecido adiposo e no fígado do cara treinado, saudável, parece que não muda muita coisa, ou seja, não otimiza tanto ali a produção de glicose, nem a lipólise. Mas no indivíduo diabético tipo 2 obeso, o indivíduo tem um problema metabólico, a sensibilidade que acontece aqui no músculo também se estende, né, ao fígado e ao tecido adiposo. Então, repara, quando se trata de indivíduos saudáveis, vamos dizer assim, o treinamento aumenta cronicamente a sensibilidade do músculo, não tanto do tecido adiposo, não tanto do fígado. Quando se trata de um indivíduo obeso ou com diabetes tipo 2, melhora tanto o muscular como melhora o fígado e o tecido adiposo. Então, fazendo menos resistência ao tecido adiposo, ou seja, vai melhorar a lipólise, todo o metabolismo lá, diminuir a inflamação. E no fígado também vai diminuir o acúmulo de gordura, porque vai oxidar mais gordura, vai funcionar melhor. Agora, ele termina
Né? Isso aqui é só para mostrar para a gente aqui, né, onde está o pâncreas, aqui e tal, as ilhotas, aqui mostrando, só para uma curiosidade, né? Então, aqui a ilhota, você vê que a ilhota de Langerhans, elas têm várias populações de célula, então célula alfa do glucagon, célula delta da somatostatina, célula PP do peptídeo polipancreático, e aqui a grande maioria, 65% das células betas, tá? Então, e aí uma coisa que ele comenta é que o lado triste, né? A gente fala isso no canal aqui, é que mesmo esse efeito de treinamento, tá? Não estou falando agora daquele efeito de 1 hora, 4 horas, estou falando desse último efeito que a gente tem. Mesmo esse efeito aqui, de alguma forma estrutural, parece que se a pessoa muda, então ela está bem ativa, aí ela muda, 3, 4 dias que ela para de treinar, esse efeito começa a se perder. Então é um efeito short-lived, né? Ele não dura muito, ok? Então, a ideia desse vídeo, pessoal, foi fazer um vídeo simples, rápido, nem sempre é rápido, né? Porque eu tenho que falar muita coisa, eu falo demais. Mas se você prestar bastante atenção nesse vídeo, assistir com calma, você vai ter uma ótima aula de metabolismo de exercício ligado aí a sistema endócrino, hormônios, né? E ainda de lambuja, ele dá pra gente o que acontece, para explicar. Porque pós-exercício a gente vai lá e toma um suplemento, uma proteína, um carbo, porque o pessoal que vai treinar 2 vezes por dia, acabou o exercício, ele já toma o carbo para otimizar o glicogênio, por que acontece efeito de descompensação, e esse efeito de treinamento, como ele se explica, tá ok? Espero que tenha gostado aí. Curtam, comenta é bom, né? Vou falar no singular para não falar dessas gafas de português. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e convide seus amigos aí, porque a gente sempre faz esses vídeos com bastante carinho, atenção e com bastante cuidado para passar sempre para vocês a melhor informação, tá ok? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.